Bom dia, pessoal. Eu queria falar sobre o pregador mirim Miguel Oliveira, né? De apenas 14 anos. Assim, eu vi hoje no Instagram que o Conselho Tutelar teria determinado que ele parasse de pregar e voltasse às aulas. E pesquisei sobre ele, né? Eu já vi a pregação dele e eu fiquei pasma em ver, assim, como alguém de 14 anos já sabe como enganar muito bem. Eu sempre dizia para mim mesma, ou esse menino é um gênio, ou alguém o está orientando muito bem por trás. No caso, a pregação dele não difere da de muitos outros pregadores e de coaches, porque não se baseia em nenhum estudo aprofundado da Bíblia. Ele não faz nenhum estudo aprofundado da Bíblia. Ele, assim, o que ele faz é dizer frases motivacionais, como muitos desses pastores e muitos desses coaches, tipo o Pablo Marçal. E ele também fica prometendo milagres, dizendo que cura leucemia, cura doença, né? Ele rasgou o laudo de leucemia de uma mulher, o que é uma coisa muito perigosa. E assim, eu soube que ele cobrava, né, pelas apresentações dele, cobrava caro. Ele estava sendo criticado por internautas e por muitas pessoas por exigir dinheiro em troca de bênçãos. Ele tinha pedido oração pela vida dele, porque tanto ele quanto a família dele estavam recebendo ameaças. E ele disse que nasceu sem tímpanos e cordas vocais, né? Mas começou a falar e ouvir por milagre. Aí, quando ele foi questionado sobre os laudos, ele disse que perdeu os laudos quando estava se mudando, porque ele morava de aluguel. Acontece que ele tem apenas 14 anos. E não faz muito tempo que os serviços dos lugares públicos e privados são informatizados. E outra coisa, mesmo que não fosse, daria para pedir uma segunda via. E com certeza, um milagre desse tipo, né? Alguém nascer sem tímpanos e cordas vocais e de repente começar a ouvir e falar, um milagre desse chamaria muita atenção e as pessoas observariam, haveria testemunhas desse tipo de milagre. Haveria testemunhas oculares. Ele também já falou que ele já fez um homem numa cadeira de rodas voltar a andar. Vocês me desculpem a fungada, viu? Mas esta sinusite não tá me deixando muito em paz, não. Tá me dando crise de cansaço. Acho que vou ter que voltar pro médico. Mas voltando a falar em Miguel Oliveira, é o seguinte... Tá na cara que aquilo tudo é mentira, né? Assim, os métodos dele são ridículos. Aliás, como os métodos de qualquer outro desses pregadores que prometem milagres, que exigem dinheiro em troca de bênção, que dizem que Deus lhe dará o dobro se você der uma determinada quantidade de dízimo. E tá na cara que aquilo é mentira. Se ele age sozinho, orientado por alguém, aquilo é mentira. Aliás, não são poucos os pastores, né, que dizem que aquele menino não segue a palavra de Deus. Não são poucos os evangélicos que dizem que aquele menino é um vigarista. Que ele é um vigarista notório. Olha, porque não é só porque ele é muito inteligente. Porque um otário... Quer dizer assim, porque assim, por mais inteligente que uma pessoa seja, se ela for vigarista, ela precisa de um otário para se dar bem, né? O vigarista, para se dar bem, ele precisa de um otário que vá na conversa dele. E é incrível ver
como é otário indo na conversa, tanto desse menino quanto de outras pessoas. Você chegar R$ 1.000 em troca de bênção, você chegar acreditar que aquele menino nasceu sem cordas vocais e de repente começou a falar, nasceu sem tímpanos, começou a ouvir do nada, nunca tinha ouvido um louvor e cantou um louvor. É para ver como o negócio da religião se tornou lucrativo. Olhe, você acreditando ou não em Deus, ouça o que eu vou lhe dizer e vou dizer para o seu bem. A religião se tornou um negócio muito lucrativo. Quem comentou isso comigo uma vez foi uma católica aqui na minha cidade. O que ela assim, a gente evitou passar por umas ciganas e eu disse para ela que eu evito esses videntes porque eles só dizem o que a gente quer ouvir. E ela já foi evangélica, o tio dela era pastor. E ela disse, e eu sei muito bem como funciona dentro das igrejas evangélicas, né? Eles ficam dizendo que Deus tem grandes planos para a sua vida. Aí eu disse, olha, mas nenhum desses profetas, né? Ele vai prever que você vai sofrer um acidente e perder as 2 pernas. Nenhum desses profetas vai prever que você vai desenvolver uma doença degenerativa ou um câncer. Não é? Todos esses profetas só vão dizer que Deus tem grandes planos para a sua vida. Né? São os truques ridículos, falar em línguas estranhas, como esse Miguel de Oliveira diz que fala, né? Ele fala em línguas estranhas, mas aí ele falou em inglês, né? Numa dessas pregações dele, e viram que ele usou as palavras que já tinham sido usadas por outra pessoa. Quem garante que ele não aprendeu vendo como outros pregadores falsos agem, hein? Porque inteligente ele é, né? Aí quando a gente vê essa gente se dando bem, fazendo os outros de otário, dá um desgosto muito grande. E só me faz lembrar da frase de Rui Barbosa, né? Que o homem chega a sentir vergonha de ser honesto. Você chega, você luta para trabalhar, você trabalha feito um condenado para poder pagar os boletos em dia. Aí você vê o quê? Você luta para vencer honestamente na vida. Aí você vê gente como esse menino lucrando em cima de quem é otário. Aí você pensa, vale a pena ser pilantra? Qual é a conclusão que a gente chega vendo uma coisa dessas? É de que vale a pena ser pilantra aqui no Brasil. Ai, vale a pena ser pilantra. Para que ganhar, lutar para que lutar para ganhar dinheiro honestamente? Se eu posso ganhar bem muito dinheiro fazendo outras pessoas de otárias, não é? Isso põe por terra a teoria de que a pessoa tem que ganhar o pão com o suor do seu rosto. Porque você vê o quê? Alguém chegando, já tão jovem, né? Tão jovem e já ganhando dinheiro em cima da burrice dos outros. Gente como ele, como Pablo Marçal, Edir Macedo, Malafaia, ou então como a Priscila Matsu, né? Que ensina que a gente deve orar para Jesus abençoar nosso cabelo, para nosso cabelo ficar bonito. Que eu mesma já disse que cabelo bonito é questão de ter dinheiro para comprar produto e até para se alimentar bem, porque um cabelo bonito também depende de uma boa alimentação. Aí você fica pensando, né? Aí quando você vê gente como Malafaia, né? Comprando não sei quanto, num relógio, André Valadão e tudo mais, aí você só conclui que vale a pena ser pilantra. Não vale a pena você, digamos, se matar de estudar para passar num concurso público, para conseguir dinheiro para pagar seus boletos em dia, sustentar sua família dignamente.
O que vale a pena é ser pilantra. Ganhar dinheiro às custas da burrice dos outros. Não é? E uma outra coisa triste, assim, sobre vendo esse menino, é ver que o povo não quer ver a verdade, né? Quando nós somos crianças, os nossos pais ensinam que a gente não deve mentir. Mas a gente vê que o povo vai na mentira. O povo prefere a mentira. Não dizem que a verdade dói? Muitas vezes a verdade dói mesmo. Então o povo prefere a mentira, porque a mentira é mais confortável, né? Por exemplo, você não quer o quê? Todo mundo sabe que para emagrecer o que a gente tem que fazer é e fazer exercício. Mas aí o povo chega, vai atrás de métodos milagrosos. Há até gente que poderia emagrecer sem precisar fazer a bariátrica, mas vai querer fazer bariátrica porque acha que vai ser mais fácil. E olha que bariátrica não é fácil não, viu? Porque você mesmo depois de fazer a bariátrica tem que passar por um processo de reeducação alimentar. Mas muita gente vai querer fazer a bariátrica porque pensa que vai ser mais fácil emagrecer desse jeito. É gente que chega, acha que precisa fazer curso para aprender como manter o casamento, né? O curso Paz no Lar de Priscila Matzo. Não existe fórmula para um casamento dar certo. Porque cada casal vive uma realidade. O que dá certo para um casal pode não dar certo para outro. Cada casamento tem seus próprios problemas, né? Gente, esses coaches, esses livros de autoajuda, ensinando como enriquecer. Não existe uma fórmula certa para enriquecer. As únicas maneiras de você enriquecer sem se esforçar são se você ganhar uma herança, der o golpe do baú ou ganhar na loteria. Bom dia a todos.